você ligado com a gente, aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita, diálogos e esclarecimentos da luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria, alegria de sempre, que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, que tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados sempre à luz da doutrina espírita. E no programa de hoje falaremos sobre o nascimento de Jesus. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou também através do WhatsApp da rádio, 2049 1212, vou repetir, 2049 1212, ou pelo telefone fixo, 2049 1200, ou ainda pelo site da radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos também canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da nossa região, e ver o anúncio dos próximos programas. Quem vos fala nesta manhã, meu nome é Edson Nicknick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Temos também conosco nossos queridos Fabiane Marcon, trabalhadora da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabi. Bom dia, Nick. Bom dia, Michel. Bom dia a todos aqueles que vão nos acompanhar nessa manhã, nesse tema que é tão especial. E também temos nosso amigo Michel, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia a todos, obrigado pela... Agradecemos a audiência de todos e pedimos licença nesse momento para ouvirmos os nossos patrocinadores, Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Você está acompanhando nessa manhã o programa Hora Espírita. Como eu falei anteriormente, hoje nós falaremos sobre o nascimento de Jesus. Um homem em cujo semblante transparecia o amor mais puro. Humilde e gentil, passou na terra pregando a paz
o amor e a caridade. Suas palavras e, sobretudo, o seu exemplo atravessaram os séculos e até hoje nos guiam. O maior dos médicos, o mais brilhante educador, o mais sensível psicólogo. Um espírito puro que foi capaz de dividir a história da humanidade em antes e depois de sua passagem. Falamos de Jesus. Sua vida na Terra, embora curta, é repleta de acontecimentos importantes. O programa de hoje será dedicado ao seu nascimento e aos fatos que o marcaram. Michel, vou começar com você. Jesus precisava estar ele mesmo entre nós humanos? Na verdade, Jesus fez uma escolha. Quando começa o desenvolvimento da Terra, Deus deu essa missão a Jesus para ser o nosso governador espiritual. Então ele tem desde o início lá de todos os projetos que foram feitos para a nossa Terra, todos os desenhos dos animais, das pessoas, das plantas, todos os espíritos que vêm a ter na Terra, todos eles passam então pelas suas mãos, né? O Emmanuel chega a falar que Jesus enfeixa a administração, né, da Terra. Mas naquele momento mais especial que era necessário então que viesse alguém para exemplificar para a implantação do reino de Deus na Terra, para ser aquele sol dos espíritos, ele que tinha, né, milhares de espíritos ao seu dispor, psicólogos, professores, filósofos, educadores dos mais variados, ele escolhe ele mesmo se encarnar, né, porque a evolução espiritual de Jesus foi feita em outros orbes. Apesar de não conhecer, a gente sabe que ele também nasceu simples e ignorante, passou por todas as fases, chegou ao espírito puro, ganhou essa missão de Deus, e aí ele resolve, né, governador espiritual que era, voltar à carne e encarnar na Terra, porque isso ele vai fazer só uma vez aqui conosco, e aí para estar entre nós e nos ensinar. Então, só para ver se eu entendi, Jesus então fez o mesmo caminho que nós fizemos. Sim. Ele reencarnou quantas vezes ele precisou, né? Mas nunca aqui na Terra. É isso? A reencarnação, tipo, o processo evolutivo dele não se deu aqui conosco, né? Porque ele já era um espírito puro quando a Terra se formava, lá 4,5 bilhões de anos atrás, como diz a ciência. Jesus já era governador. Já era governador, isso. Né? Quando a Terra foi formada. Isso. O Emmanuel fala em A Caminho da Luz, né, que existe uma pleiade de espíritos puros que se reúnem, então, para tomar decisões, né? Eles são os emissários de Deus, né? E Jesus faz parte, então, do sistema solar, Jesus faz parte dessa pleiade de espíritos. Então, ele que toma, né, digamos assim, é o nosso governador desde aquela época para cá. Então, ele poderia ter mandado outros espíritos da mesma envergadura, ou pelo menos espíritos superiores, para vir aqui e trazer a mensagem, né? Sim. Mas ele decidiu ele mesmo vir. Exatamente. Foi uma opção que ele fez. Por isso que se diz que a missão de Jesus na Terra, ela foi absolutamente amorosa. O que motivou a escolha de Jesus foi o seu amor, o seu profundo amor pela humanidade. Desde os primórdios dos tempos. Foi esse amor que guiou essa vinda. Porque diferente de todos nós, ele não tinha a necessidade de aqui estar. É isso que eu ia tocar no assunto agora. Para que as pessoas entendam, a gente faz as reencarnações para alcançar a plenitude, para sermos perfeitos. Jesus já tinha chegado a esse plano 5 milhões de anos antes da formação da Terra. É por isso que não havia uma necessidade de estar. Então façam um cálculo. Se 5 milhões de anos antes Jesus já era um espírito perfeito, mais o tempo, 4 bilhões e meio de anos para a Terra ser formada, estar aqui do jeito que está hoje, ele não tinha necessidade de voltar, né? Mas nós precisamos estar aqui também? É que nós somos ainda um pouco diferentes de Jesus, né? Ah. Nós temos uma certa distância que nos separa do nível evolutivo dele. E aí a gente olha para o sacrifício que ele fez, para a missão sacrificial que foi essa estada dele na Terra. Ele passou por tudo que passou, e de tudo o mais difícil foi exatamente vestir este corpo de carne,
Até pelo seu nível fluídico, pelo seu nível energético, pela pureza do seu espírito, ele já não cabia mais na matéria. Ele precisou se adaptar. A gente vê, né, a limitação que ele se impõe quando ele aparece em realeza espiritual para Paulo, ele cega Paulo, né? Do tamanho da envergadura que ele tinha, né? Então ele teve que se diminuir, né? E se colocar como servo de todos nós para dar esse grande exemplo. Por isso que ele divide a história, né? Não é por acaso que ele divide a história, porque ele realmente era o diferencial, né? E ele fala, vocês também podem fazer isso, né? Ele não diz que ele é especial, ele é o único, né? Ele nunca se colocou nessa posição, momento, né? Extremamente ele se coloca, humilde. olha, vocês podem, vocês conseguem. E sempre as palavras dele são de incentivo, né? Para cada um de nós, né? E nós ainda vivemos, todos nós, digamos, né? De um modo geral, a humanidade, nós ainda vivemos num nível moral e espiritual bastante atrasado. Então, por isso que nós precisamos, sim, seguir reencarnando aqui na Terra, né? E também precisamos ter claro que isso não é um castigo, não é uma imposição. É uma oportunidade. É uma oportunidade, Fábio. É um presente, exatamente. É uma possibilidade que nós temos de vir, de aproveitar essa oportunidade para aprender através do amor, da prática do bem, da prática da caridade, nos tornarmos criaturas melhores. E nesse processo também resgatar débitos, né? Questões que nós deixamos pendentes, situações que nós criamos pelo uso equivocado do nosso livre-arbítrio em outras passagens que estivemos por aqui, né? Então, a nossa reencarnação, ela é necessária e ela é um presente que Deus nos oferece. Né? Então, diferente de Jesus, nós sim precisamos. E às vezes a gente ouve as pessoas perguntando, tá, mas se existem outras orbes, se existe o plano espiritual, nós não podemos resgatar os nossos débitos lá? Não. O que é feito na Terra tem que ser resolvido na Terra. O que nós deixamos dependência aqui precisa estar aqui. Eu não posso dever para ti e pagar para ele. A gente tem situações que têm que ser resolvidas no lugar certo. E o nosso lugar de resolução de problemas ainda é a Terra. Então, aquilo que a minha mãe falava era verdadeiro? Aqui se faz, aqui se paga? Mais ou menos isso. Essa é uma forma um pouquinho mais dura, né, da gente entender. Mas, no fundo, é isso mesmo. E a carne nos impõe essas necessidades, né? Você, quando está encarnado, você precisa se movimentar. Lá no mundo espiritual, você pode ficar lá lamuriando, né? Se martirizando, lá num local, lá só sofrendo, né? Parado. Mas aqui na Terra, você precisa comer. Você precisa ir no banheiro, você precisa interagir com o outro, porque hoje em dia você não consegue plantar todos os teus alimentos, você não consegue construir a roupa do teu corpo, então você vai ter que interagir com o ser humano. E é essa interação, é esse convívio, é essa busca diária que o corpo nos coloca, né? Porque nos limita. Isso, e nos impõe essas situações, né? Nos chama para o trabalho. Isso. Né? E aí a gente lembra uma frase do Chico Xavier, do nosso querido Chico Xavier, médium tão maravilhoso, e ele falava que o ser humano ele progride desidratando, seja pelo suor ou pelas lágrimas. Nós é que escolhemos de que forma isso vai se dar, né? Verdade. Mas, Fábio, qual seria o nosso objetivo? Quer dizer, qual seria o objetivo da vinda de Jesus à Terra? Se nós voltássemos no tempo e fôssemos observar a humanidade quando Jesus chegou aqui, nós veríamos que se tratava de um período de um atraso gigantesco. Então a humanidade ela não era atrasada só intelectualmente, mas moralmente, espiritualmente, né? Se vivia na lei do olho por olho, dente por dente, o que já era um progresso, porque antes dela as coisas ainda eram piores, né? Elas eram ainda mais desequilibradas. Não tinha nem motivo, eles simplesmente faziam o que queriam. Exato. Antes, né? Era uma coisa desproporcional a forma como as pessoas tratavam os desacertos, os problemas. Havia uma violência grande, um desrespeito, né, absoluto pelos próprios direitos do ser humano, né? Então, o objetivo de Jesus foi vir para encaminhar essa humanidade, para ajudar a evolução, o progresso humano através da exemplificação do amor, da caridade, da paz. Isso a gente entende naquela passagem onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E isso abre portas para muitas interpretações. E daqui a pouco eu posso ficar sentada esperando que Jesus reencarne, venha aqui, me pegue pela mão e diga: vem, eu vou te levar para o Pai. Não é assim, né? É como disse o Michel, é no movimento, é na caminhada,
É no trabalho que vai se dar o progresso. E quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, olhe, prestem atenção nas coisas que eu fiz, né? As coisas que ele disse já seriam mais do que suficiente para a gente se considerar orientado e guiado. Mas não foi isso que marcou. Porque ele disse coisas maravilhosas, mas não escreveu uma única palavra e não precisaria, porque o seu exemplo foi mais forte do que tudo isso. Essa também foi uma das razões por que ele dividiu a história. Porque ele foi o maior líder. Porque ele viveu absolutamente tudo que ele pregava. A sua existência não se distanciou a 1 milímetro da sua fala. Ele era extremamente coerente. Então ele pregava o amor e vivia o amor. Ele pregava o perdão e vivia o perdão. Ele pregava a paz e ele fez um movimento na humanidade gigantesco sem levantar uma única arma. Então, essa é a forma como ele encontrou de nos levar até o Pai. Né? Os seus ensinamentos, os seus exemplos, sobretudo, são o caminho que ele deixou para a gente seguir. E não é uma estradinha perdida no meio do mato. É uma estrada gigantesca, pavimentada, sinalizada, pintada. A gente só erra ela se a gente quiser. Né? Então, a oportunidade está aí. E foi esse o seu grande propósito. Vir à Terra para auxiliar essa humanidade e dizer, olha, eu vou deixar aqui o caminho para que vocês sigam em direção ao reino de Deus, que é aquele que começa dentro do nosso coração. A Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no último capítulo intitulado Jesus, ela fala que era uma tirania, assim, e um desvalor que se dava à mulher, à criança, ao idoso, à pessoa que tinha necessidades especiais, eram tratados como qualquer um. E Jesus faz o contrário, né? Ele vive no meio do povo mais sofrido, ele dialoga com as mulheres, né? A mulher lá que tinha tido 4 maridos, né? Ele vai lá e fala, olha, vem, você tem ainda a possibilidade, ela já... Né? Fala lá na hora do apedrejamento, né? O que ele faz, né? Ele que poderia julgar, o único em condições de julgar, né? Porque ele realmente tinha o cabedal moral e espiritual para falar alguma coisa, para dizer, eu não te condeno, vai e não pequeis mais. Né? Então, Jesus ele faz essa síntese grandiosa, né? Que é, a Joana coloca que ele viveu no hálito do amor e no trabalho da caridade. E por isso eu acho que ele marca tanto e nos toca até hoje, né? E você veja que, né, 2000 anos depois da sua passagem, nós ainda não conseguimos entender, nós não conseguimos ainda uma compreensão realmente favorável, realmente interessante das coisas que ele dizia. Nós ainda não somos capazes de colocar em prática tudo que ele ensinou. Mas, sem dúvida, né, a gente já teve algum progresso depois disso. E por isso que também é tão importante que se mantenha a imagem de Jesus vivo. Que se mantenha a sua história, que se dialogue, que se reflita sobre isso. Por isso que é tão importante que Jesus não se afaste de nós em nenhum momento. Eu acho importante a gente tocar, já que tocamos nesse assunto, o objetivo de Jesus aqui na Terra, de que, independente de outras religiões que têm um nível de pensamento um pouquinho diferente do nosso, que pensam diferente da gente, né? Jesus veio nos salvar indicando o caminho, né? Jesus não veio aqui para tirar os nossos pecados, porque senão não haveria propósito das reencarnações. Ele simplesmente, ele veio aqui e disse assim, ó, me sigam, eu sou seu guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente fizer aquilo que Jesus nos exemplificou, eu tenho certeza que a gente chegará, então, um dia, com certeza, a essa salvação que todo mundo fala. E essa questão que você levanta, ela é muito importante. A ideia de uma salvação vinda por alguém, né? Na verdade, se existe uma salvação que para nós seria uma evolução, seria um progresso moral e espiritual, ele se dá absolutamente pelo nosso esforço. Ninguém faz pelo outro. Né? As pessoas elas podem orientar, elas podem acolher, elas podem confortar, elas podem fazer muitas coisas por nós e nós podemos fazer e devemos fazer muito pelo próximo, mas progredir pelo outro não. E nem Jesus faz isso por nós. Deus nos dá a oportunidade de reencarnar. Jesus nos mostra a estrada, mas são as nossas pernas que têm que nos levar, é o nosso esforço
que precisa nos Pro- mover. O próprio nome de Jesus, né, Yeshua, é salvação. Mas aí ele demonstra na vida dele que a salvação se dá através do trabalho, né? Ele nunca deixou, ele nunca ficou lá sentado no monte esperando alguma coisa. Ele sempre foi e executou as coisas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado às vezes, né? Tanto é que ele, quando ele vai fazer as curas, ele fala, vai, não pequeis mais, né? Vai até com os seus familiares. Ali cura o cego, né? Diz, vai lá agora e convive com as pessoas, vai lá e aprende. É um exercício de movimento contínuo Isso. dele, ele nunca para de se movimentar, né? Aí me faz lembrar da passagem de Jesus com o cego poxa, a pessoa era cega. E a primeira pergunta que Jesus fez, ele disse assim, o que queres que eu faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que ele queria? É claro. O que ele estava perguntando você quer mesmo? Você quer largar da tua cegueira? Para começar a caminhar pelos seus próprios pés? Mas a Olhando? gente gosta de ser cego até hoje, né? Isso. Gente, estamos andando aqui, o programa Hora Espírita, falando sobre o nascimento de Jesus. Eu quero mandar um grande abraço a Isabete. Muito obrigado a todos que estão desejando bom dia. Angélica, seu Nelson de Souza, a Ivone, a Lia, nossa querida amiga, Marinês, Fernanda Albuquerque, a Lia, Graciela, Marcos Zanetti, a Kelly, a Carla Regina. Bom dia, Reni. Visney. Eu sou Visney, de Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Olha que coisa Muito boa. obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo. Seja bem-vindos. Ficamos muito felizes. A Elci, a Sueli, a Nair. A Sueli, inclusive, botou aqui. Posso evoluir também no mundo espiritual, apesar dos meus erros aqui na Terra. Faz parte do processo. Faz parte do processo, mas lá nós temos a compreensão de tudo que nos aconteceu, de todos os nossos atos. Né? Só que precisamos da experiência encarnada. Com certeza. É como se a gente vai para a faculdade, né, ou vai para o colégio e depois tem que executar na vida, né? Então lá o mundo espiritual muitas vezes é um grande colégio. Você vai, faz os estágios, né, mas para fazer a prova final, geralmente no nosso estágio evolutivo, pelo menos, Temos que passar vestir a carne. Eloan, Cleci, a Samara, nossa amiga Samara, diz assim, a indulgência foi um dos exemplos. O julgamento não cabe a nós, nem ele julgou. Sempre mostrava o caminho certo. Muito obrigado. Obrigado também à Mona Lisa. Gente, um grande abraço a todos. Continuem interagindo conosco. Michel, a gente está falando sobre o nascimento de Jesus, mas como houve uma preparação para a sua vinda? Sim, desde que o primeiro homem vem habitar a Terra para evoluir, né? Deus vinha preparando irmãos, ele mandava irmãos mais evoluídos para cada um dos povos, né? A gente vê na própria história dos povos antigos que haviam profecias que viriam um Messias. Né? Por quê? Porque às vezes vinham aqueles irmãos, porque o que acontece? Todos nós, espíritos, estamos em evolução, em diferentes órbitas, em diferentes planetas. Chega uma hora que um planeta vai evoluir. E aqueles irmãos que não conseguem acompanhar aquela evolução, então eles são convidados a ir habitar um outro planeta que está na condição dele, para que ele possa se adequar. Como se fosse, digamos assim, eu não consigo ir para a primeira série. Então Deus diz, não, então que você não consegue ir para a primeira série, então você fica aqui no prézinho, mas vai para outro lugar, né? Ou fica para outra salinha. Que você não pode atrapalhar o primeiro ano que vai aprender mais. Lá o primeiro ano, e para você também não se sentir inferior a eles e poder evoluir, você vem para outro. Então, quando vinham esses irmãos, né, que a gente fala às vezes degredados, que é uma palavra forte, né? Jesus vinha e dizia, olha, meus irmãos, vocês podem ficar tranquilos que eu vou mandar pessoas e eu também vou ir lá. Então, tinha esse sentimento deles, né, que viria. Então, os hebreus que foram escolhidos por Deus para exemplificar esse convívio de Deus com a criatura, Deus vinha fazendo várias propostas para ele através dos seus emissários. Eles não vinham conseguindo colocar em prática isso. Tanto é que fica um grande tempo antes de chegar João Batista, que é o precursor de Jesus, né? Então essa preparação ela foi feita. E aí quando era a hora então de se fazer uma síntese, que o povo já tinha uma condição de entender aquilo, Jesus então vai no povo que tinha mais conhecimento sobre essa relação de Deus com a criatura e se corporifica então para nos ensinar. Então foi feita toda uma preparação, né? E aí o próprio João Batista, né? A gente tem lá no livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus e o precursor, que fala que João Batista ele vem preparado, né? Ele até
eram amigas, a gente vê no Evangelho de Lucas lá, que as mães de Jesus e João Batista eram amigas, conviviam, né? Trocavam figurinhas as duas, e se preocupavam com os meninos, né? Porque a mãe de João Batista dizia assim, olha, meu menino às vezes vai para o rio lá e fica refletindo, ele vai para um lugar, ele é muito pensativo, ele é muito diferente daquelas crianças ativas, não? E aí a Maria fala assim de Jesus, às vezes eu vejo que Jesus não está aqui na volta, quando eu vejo ele está conversando com um mendigo, ele está conversando com um ladrão, ele está lá refletindo lá na lagoa. Então, eram meninos diferentes e a Maria fala nesse diálogo da Boa Nova até que ela sentia que eles iam fazer algo pela humanidade, que eles iam fazer algo diferente, né? Tanto é que a Maria se preocupa tanto que ela pensa até em colocar Jesus a falar a fazer uma escola dos judeus na época, né? E aí Jesus disse que não queria, que ele queria ficar ali na volta da família dele, na carpintaria de José. Então, houve toda uma preparação, sim, né? E até os irmãos na volta para compreender e continuar a caminhada que Jesus ensinou, né? Os apóstolos, os discípulos, né? Todos eles, né? Porque é todo um preparo espiritual de grande escala para essas mudanças que ocorrem. O Ramatiz traz que a preparação para o retorno de Jesus demorou 1000 anos. 1000 anos terrenos. 1000 anos do nosso calendário. Exatamente porque ele precisava de um grande número de pessoas que estivessem presentes aqui, né? Então precisava reencarnar seu pai, sua mãe, os outros familiares, os amigos, os inimigos, todos aqueles que iriam interagir com ele nessa missão, precisavam estar disponíveis naquele momento. Por isso, então, essa preparação foi tão longa e também pelo porte da missão que ele tinha a cumprir, foi em torno de 1000 anos o tempo que levou. Pelo tamanho de Jesus, pela sua luz, pela sua vibração, ele teve que reduzir o seu tamanho, né? De forma, a sua luz tanta, que ele demorou tanto tempo assim, para ele realmente conseguir encarnar, porque não era a reencarnação, tá, gente? É a encarnação. E aí você veja, traçando um paralelo com a nossa própria história, o quanto uma encarnação é importante, o quanto a reencarnação de cada um de nós é importante. Se, por exemplo, alguém ali tivesse faltado, algumas coisas poderiam ser diferentes. E na nossa história também isso procede. Quando nós não aceitamos reencarnar, ou quando nós interrompemos essa reencarnação antes da hora, né? Ou quando a gente reencarna com um propósito, mas simplesmente abandona o processo, nós também interferimos na vida de outras pessoas, especialmente daqueles que estão próximos. E assim como o Jesus teve uma preparação de retorno que demorou 1000 anos, nós também temos. É claro que a nossa não demora 1000 anos, ela é um tanto simples, né? Mas também existe toda uma preparação com pessoas que precisam estar envolvidas na nossa história, para que a gente tenha as melhores chances de progredir aqui na Terra. Veja só, tudo que o Michel nos falou, o quanto é importante a gente entender, né? Essa preparação foi tamanha de que todas as pessoas que vieram juntos, inclusive João Batista, né, para a gente ressaltar, João Batista e Jesus eram primos, né? Eles conviveram juntos toda a parte da infância e os dois tinham ações mais ou menos parecidas, eles agiam de forma parecida. No livro Boa Nova, diz assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Olha só, dos nascidos de mulher, quer dizer, uma pessoa, um espírito que ainda fazia reencarnações. Ele era o maior de todos, diferente de Jesus, que já estava em outro patamar. Já estava pronto. Já estava pronto. Isso é interessante a gente saber. E sobre a luz que o Michel falou, também gostaria de lembrar o que ele falou antes. A luz de Jesus era tamanha que o apóstolo Paulo viu só um pouquinho do seu brilho e ficou 3 dias cego. Precisou de alguém ir curar ele. Né? Isso. Para que ele voltasse O que ele estava perseguindo foi curar ele, né? Mostrando isso. Então, vocês imaginam a grandeza e a luz de nosso amado irmão. Fábio, como foi então escolhida a família terrena de Jesus? Isso deve ter sido bastante trabalhoso, né? Porque você considere que Jesus era um espírito absolutamente especial. Ele não podia ter uma família comum, né? Então, a questão dos irmãos
ela é um tanto polêmica porque José, o pai dele já era casado. Ele já estava viúvo, então ele tinha filhos do primeiro casamento. Então existem algumas polêmicas, algumas discrepâncias históricas que não vêm ao caso aqui para nós. Mas o mais importante, os pais. Por que José foi escolhido? Meu Deus, mas era um espírito tão importante, um espírito tão necessário à humanidade. E o pai dele era um carpinteiro, né? Era um homem simples, era um homem de pouca cultura, de pouco conhecimento. Jesus precisava, como qualquer criança precisa, de orientação moral nos primeiros anos. A escolha de José se deu porque ele era um homem extremamente correto, honesto, trabalhador. Relatam alguns que ele era uma pessoa muito séria, de poucos sorrisos, mas foi ele que ensinou a Jesus o valor do trabalho digno, da retidão de caráter, da honestidade. Ele teve um período da vida junto aos essênios, o José, e ele ensinou Jesus a curar pela imposição de mãos, sem cobrar. Ou seja, o amor ao próximo e a caridade se manifestando pela cura. Quantas curas a gente tem notícia de que ele fez com as mãos, e ele aprendeu com o pai terreno a curar. E fala-se também que quando a Maria, gestante feliz, ela passava perto dele e dizia: José, nosso filho será um rei. E ela já intuída, né? E ele dizia: Maria, toda mãe pensa que carrega o rei na barriga. Porque ele era uma pessoa extremamente discreta, né? Ele era uma pessoa muito séria, e ele foi fundamental para a formação que Jesus teve no que se refere ao caráter de Jesus, né? A relação que ele tinha com esse tipo de valor, com esses valores que são fundamentais para qualquer ser humano. E a escolha de Maria se deu porque ela era um espírito imensamente evoluído. Ela tinha sido avisada da missão que ela ia ter. Então ela não podia ser uma mãe comum, como eu sou, como muitas mães são. Ela tinha que amar aquele filho mais do que a si mesma, porém, ela tinha que saber que esse filho não era dela. Ela tinha que amar aquele filho com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o amor de mãe, para depois entregar ele ao Calvário. Ela tinha que entregar ele primeiro à humanidade, depois entregar ele ao Calvário. Ela tinha que suportar, ensinar, amar, dar tudo de si para aquele filho, para depois, lá no final, ela ver ele passar por tudo que ele passou. Então, não podia ser qualquer mulher. Tinha que ser Maria, né? Por isso, a escolha de um espírito tão nobre, uma mulher tão iluminada, tão amorosa, que foi capaz de entregar o filho para nós, porque ela podia ter dito: não, esse filho é meu. Eu amo, eu recebi, eu acolhi, eu vou dar outro destino para ele. Ela tinha livre-arbítrio, ele também. Mas não. Ela foi com toda a dor, que só uma mãe sabe, viver tudo o que ela viveu e entregar para a humanidade aquele filho que foi tão importante para nós e que é a nossa salvação até hoje. Para o povo da época, né, Jesus era uma pessoa muito diferente, porque ninguém abandonava, por exemplo, a carpintaria, né, porque ele era o primogênito e ele da carpintaria do pai. E ele sai disso, né? E geralmente quando os filhos resolvem esse tipo, eles quebram as relações, né? A família corta e abandona, como a família de Paulo. Quando Paulo se converte ao cristianismo, a família dele corta. Uma família riquíssima. Ele. Cortou os laços e cada um vai pro seu lado. E já Maria não, Maria ainda provavelmente se preocupava, né? Pensava, poxa, vamos prender ele, tá falando coisa aí, vai acontecer. Então ela vai acompanhando possível, e vai provavelmente orando, né? E se preparando o coração, né? E ela acompanha, né? Ela e as mulheres, né? Diferente dos apóstolos que não tiveram coragem, elas acompanham ele, o Calvário, né? Sobem com ele, né? Ficam orando para ele ter força para conseguir cumprir, né? O compromisso dele, né? Ela não só acompanhou ele, né? Por toda a vida e sempre que teve essa oportunidade, mas depois que Jesus retorna ao plano espiritual, ela segue sendo a referência de amor e acolhimento dos apóstolos. Sim. Tem uma passagem bonita, né? Que Maria estava triste, assim, por esse sentimento de perda, né? Imagina você perder uma criatura tão amorosa quanto Jesus, imagina, né? Você ter uma pessoa tão amada
E você vê todo o sofrimento aí perder. E aí Jesus diz, né, conta que aparece para ela e fala, se você tem tanta saudade de mim, pense em cada irmão que você ajuda, que sou eu que você está ajudando. E aí ela começa a transformar, por isso que ela vira, né, uma referência, e aí tem a casa da Maria lá, que aí depois o Lucas, né, o Paulo pede a Lucas, a gente sabe lá no livro Paulo e Estevão, que o Paulo fala para Lucas, Lucas, vai lá e colhe o que a Maria nos fala sobre Jesus da infância, por isso que é o único evangelho que tem sobre a infância de Jesus é o de Lucas, porque ele foi lá e biografou, né, esses primeiros anos de Lucas, de João, né, o único evangelho que tem. É isso, então ela foi um grande alicerce também para aqueles cristãos que estavam meio, né, desarmonizados perdidos naquele momento, né? Porque veja que se para nós, com tudo que a gente já aprendeu sobre essa questão do material e do espiritual, a falta material de alguém, ela machuca, ela dói, ela nos desnorteia. Imagine naquele tempo aonde ele passou e ele explicou algumas coisas dentro da possibilidade que tinha de entendimento das pessoas. Eles não conseguiram ter uma percepção real, não ele realmente vive. Então, ele fazia falta, sim, e provoca essa sensação de desnorteamento que você se refere. E é uma ligação diferente. Imagina, ela gestou 9 meses o amor, né? Aquele sol das almas de todos nós, ela gestou dentro dela 9 meses, né? Então, imagina, né? Tanto é que ela tanto amor que depois imagina o tamanho da perda que ela sente quando se quebra, né? Essa corrente. E consciente. Né? E sim, de maneira toda consciente. Acompanhando e vivenciando aquele... Por isso, como diz a Fábio, não poderia ser uma pessoa normal. Uma pessoa comum, uma mãe comum. Uma não. mãe comum, de maneira nenhuma, né? Porque você dá a vida sabendo de que logo, logo iriam acontecer algumas coisas que normalmente a gente não iria aceitar, né? Ela por isso que a gente pode considerar ela talvez como o maior exemplo de amor altruísta que se tem, Sim. né? Pela entrega que ela faz do filho e o maior exemplo de entrega a Deus que ela faz quando ela aceita, né? Porque ela é avisada e ela tinha uma mediunidade muito forte, ela era um espírito muito evoluído e ela sabe que a missão não ia ser simples e ela responde, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Isso é entrega. E até hoje, né, no plano espiritual, ela vem, as caravanas que ela faz, principalmente na esfera dos espíritos mais sofridos, é ela que ela direciona, ela que preside, né, para buscar esses irmãozinhos aí em sofrimento. É ela que vai lá, né, através dos seus emissários dela mesmo, para auxiliar e amparar. Amor de mãe eterno. São histórias emocionantes, mas a gente vai ter que continuar aqui. Nós estamos no programa Hora Espírita. Eu quero mandar um abraço às pessoas que estão nos dizendo aí bom dia, Janete, a Nilva, a G, a Dirce, a Fran Copani. Um abraço à Inês, que diz bom dia, sempre ouço vocês e gosto muito. Muito obrigado, Inês. Um grande abraço também para a Sônia Concato, que sempre nos acompanha e diz assim, gratidão pelas palavras. A Clenir, bom irmãos, gratidão a todos. A Sandra também acabou de colocar uma coisa aqui, eu acho que eu vou ler o comentário dela. São Luís, em fevereiro de 1868, nos diz que os cristos, no cumprimento das missões que lhes cabem, escolhem os espíritos que desempenharão os detalhes dessa tarefa. Assim sendo, José e Maria, dentre tantos, foram escolhidos por ele, e, na sua bondade infinita e pedagogia ímpar, permitiu a ambos que o ensinassem, entre aspas, porque o bem da verdade, o mestre era ele. Porque eles foram escolhidos por Jesus para serem seus pais. Né? E aí você veja que se Jesus, que era um espírito puro, né, na sua infância, na sua primeira infância especialmente, ele precisou ser orientado. Então vamos imaginar nós, o quanto necessitamos dos nossos pais, no nosso encaminhamento moral e espiritual, e o tamanho do nosso compromisso com os espíritos que nós trazemos enquanto filhos, né? A importância que tem da nossa orientação, do nosso encaminhamento, do nosso exemplo, para que eles possam progredir moral e espiritualmente. Michel, e a infância de Jesus então? O que sabemos sobre ela? Teríamos como traçar a personalidade dessa criança tão iluminada?
Então, a gente tem poucos relatos, né, sobre essa parte da vinda de Jesus. Mas no livro lá, Boa Nova, ele fala que Jesus era uma criança diferente das outras, né? Uma criança mais tranquila, mais amável, que tinha pensamentos diferentes, né? Que não era tipo de fazer muitas brincadeiras, sempre ele era, né? E estava sempre interagindo com as pessoas, né? Então, nesse livro, né, no capítulo 2 do livro Boa Nova, quando, em vez de João Batista e Jesus ir brincar, eles estavam parados admirando o céu e Jesus estava apontando coisas para ele, provavelmente conversando com eles sobre os compromissos que eles teriam na fase adulta, né? Que apesar de cada um tomar rumos diferentes, a gente vê que tanto João Batista quanto alguns discípulos de João Batista vão ser discípulos de Jesus, né? O João Batista ainda fala, vão lá que ele lá sabe mais do que eu. Ele diz, então, Jesus era uma criatura diferente e isso gerava uma preocupação em Maria, que até que quando ele se perde lá por 3 dias, que ele estava lá no templo conversando com os doutores da lei, daqueles doutores, ele fala a José, né, essa preocupação que ele iria quebrar alguns paradigmas do povo judeu, porque eles estavam muito arraigados à questão da matéria, esquecendo um pouco dos ensinos morais. E aí José se preocupa e a Maria fica muito apreensiva. E aí tenta até fazer com que ele vá para a escola, então, para estudar na escola lá do Sinédrio. E aí Jesus chega para Maria e ele fala assim, mãe, o que você quer de mim? E daí a mãe diz, olha, eu quero que você viva bem, né? Ela procurando tentar, quem sabe, atalhar essa parte mais sofrida dessas perseguições que poderiam ocorrer. E naquele tempo o Sinédrio era juiz, ele tinha questão religiosa e era uma questão de juiz também. Eles tinham direito de vida e morte daquelas pessoas que eram do povo. Faziam julgamento. Isso. Eles poderiam determinar a morte de qualquer pessoa, né? Apesar de ser dominados pelos romanos, eles tinham esse poderio. E aí Jesus disse, não, eu não quero ir lá naquela escola, eu quero trabalhar com meu pai na carpintaria, né? Falando dessa importância aí, o rapaz que comenta, o Tiago, no vídeo do YouTube, ele fala assim que Jesus passa 30 anos com a família e 3 anos com a sociedade, falando da importância, né, desse convívio que a gente tem com os nossos familiares. E há relatos também de que ele era uma criança franzina, magrinha, assim, uma criança fisicamente frágil. E ele tinha uma sensibilidade que para aquelas pessoas não era compreensível. Ele tinha um amor tão grande pelos animais que ele não deixava que pisassem nas formigas. Então, se tinha uma trilha de formiga andando, ele colocava uma ripa lá da carpintaria para que elas desviassem o caminho para não serem pisadas, porque até os insetos mereciam o carinho e o respeito dele. E quando eles precisavam abater animais para consumo, eles tinham que tirar Jesus de casa. Então, eles levavam ele na casa de alguém, porque o sofrimento dos animais para ele era algo intolerável, né? Tal a sensibilidade que ele já manifestava desde pequenino, desde criancinha. É importante também de que esses relatos eles se passam até os 12 anos de Jesus. Depois ele só foi aparecer, ou pelo menos temos relatos a partir dos 30 anos de Jesus, né? Mas tem um livro que é maravilhoso, se alguém quiser ler, que se chama Depois da Morte, de Leon Denis. E ele fala assim, os essênios, grupo de iniciados que se entregavam aos exercícios da medicina e aos estudos profundos das leis superiores do universo e da vida, sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Eles admitiam a existência da alma e de vidas sucessivas. Foi o mesmo grupo que João estudou antes do nascimento de Jesus. Esteve junto aos essênios. José, pai de Jesus, também teve um período de formação com esse grupo. Isso. Foi, evidentemente, entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado. Então, provavelmente, entre os 12 e os 30 anos, ele passou com os essênios. Eu acho que é interessante essa informação, porque também faz parte de todo o crescimento, pelo menos aqui na Terra, né? De todo acompanhamento. E é um período longo, né? São informações muitas vezes inexatas. Ele pode ter oscilado
ficado um período em cada espaço, né? Também há relatos de que ele ficou com o pai aprendendo o ofício, ainda que depois ele fosse abandoná-lo, né? Mas, Fábio, a gente comemora dia 25 de dezembro agora, a gente comemora o Natal, que seria o nascimento de Jesus. Afinal de contas, quando nasceu Jesus, Fábio? Realmente essa seria uma pergunta retórica, né? Quando a gente fala em Natal, qualquer criança sabe, responde para nós que o aniversário de Jesus é 25 de dezembro. Mas essa também é uma informação imprecisa. Esta é uma data que foi convencionada em função de muitas outras questões de se comemorar o nascimento de Jesus. Com exatidão, não se pode informar em que momento ele retorna ao plano, em que momento ele chega ao plano terreno, né, junto a nós. E, na verdade, essa também é uma questão muito particular, porque o nascimento de Jesus é quando a nossa vida muda de sentido. Então, se nós formos perguntar, e existe um texto muito interessante sobre essa questão do nascimento de Jesus, uma mensagem, especialmente uma do Chico Xavier, mas também no livro Em Torno do Mestre, traz essa passagem, que se nós perguntarmos, por exemplo, a Pedro, quando é que se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Se nós perguntarmos, por exemplo, a Francisco de Assis, quando foi que Jesus nasceu para ele? Ele nos responderá que vai ser no momento na praça em Assis, quando ele se despoja de todos os seus bens materiais e segue o caminho do Mestre. Se nós perguntarmos a Paulo onde e quando Jesus nasceu, ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Se perguntarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, então, eu jamais sonhara. Se perguntarmos a Judas Iscariotes quando Jesus nasceu, ele responde: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde o Mestre nasceu? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nasce para cada um de nós em um momento diferente. Ele nasce num momento específico para cada criatura. O nascimento físico de Jesus aqui na Terra, segundo Divaldo, e já vi várias palestras ele afirmando isso, ele dá certeza que foi em abril, entre os dias 23 e 25 de abril. Nós comemoramos o Natal aqui na Terra e é uma data muito, muito bonita, né? A gente faz disso uma tradição, né? Mas não foi em dia 25 de dezembro que nasceu Jesus. Era uma data pagã, era uma festa pagã, né? E que a igreja, então, incorporou já que eles não sabiam bem certinho o dia que Jesus tinha nascido, né? Até hoje a gente não sabe. E aí a gente faz do Natal, dia 25 de dezembro, que era o solstício, né? O aparecimento, novamente, do sol. Uma festa como se fosse o nascimento de Jesus. E é muito importante isso. E era uma festa pagã, né? Isso. Agora vocês vejam como é importante este período para nós. Tá? Às vezes as pessoas falam: porque o Natal virou um comércio. Pode ter a parte comercial. E o comércio precisa girar, a indústria precisa empregar. É necessário que a parte material também aconteça.
Mas quando nós pensamos, tem muitas pessoas, por exemplo, que elas falam assim, eu não vou na igreja, não vou, mas no dia do Natal ela vai. No período do Natal ela faz uma oração, no período do Natal ela reúne a família, no período do Natal ela pensa, tá, mas eu vou ter que resolver aquele problema com aquela pessoa, vou ter que perdoar ou pedir perdão, né? Então, essa movimentação que as pessoas fazem no aspecto espiritual, ainda que seja uma única vez por ano, nesse período, se eu começo a agir dessa forma, o Michel, o Nick, todo mundo tem ao menos um pensamento, ao menos uma oração, a psicosfera do planeta muda e ela fica muito mais favorável. E como nós precisamos disso, especialmente nesse período que vivemos agora. Essa é a fase do Natal, é a fase que é mais feita caridade no mundo. Exato. Né? E segundo relatos também de espíritos superiores, é a fase que os anjos mais se aproximam da Terra. Ela sensibiliza a humanidade. Ela sensibiliza a humanidade. Então, é importante essa data, muito importante. O André Luiz disse que a fase, né, o dezembro, né, é um mês que a espiritualidade busca, né, envolver a gente, e até para nos preparar para o outro ano, né? Dar um reforço para nós, dizer, olha, vamos lá, que ano que vem vocês podem ir mais. Bom, nós estamos então no programa Hora Espírita e eu gostaria de pedirmos licença novamente para ouvirmos nossos patrocinadores, a Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9, aqui na Rádio Chapecó. E hoje nós estamos tratando sobre o nascimento de Jesus. Vocês podem notar de que todos os sábados de dezembro a gente está fazendo programas, fazendo a sequência, né, de toda a passagem de Jesus, o quanto foi importante aqui na Terra. E hoje, especificamente, estamos falando sobre o nascimento de Jesus. E para nós, Michel, pessoas comuns, meros reencarnantes, em que momento se dá esse nascimento? O Vinícius, né, ele vai falar nesse livro Em Torno do Mestre, que a salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar de céu ou paraíso. Ela está na perpetuação da renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é em síntese o trabalho e o plano de redenção. Jesus, então, é a força viva que, uma vez encarnado no homem, determina a sua constante transformação. Nos fala lá João no capítulo 1, versículo 4. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então Jesus, ele nasce quando nós o convidamos a adentrar a nossa mente, o nosso coração, e a partir dali, então, ele nos convida a essa modificação que ele fez em todo momento que esteve aqui na Terra, né? E acho que a gente pode salientar também que talvez, para alguns de nós, Jesus não tenha nascido ainda. Talvez a gente não tenha ainda sido capaz de aceitar, ou não tenha desejado aceitar esse convite. Mas todo dia nós somos chamados. Todos os dias, quando abrimos os olhos da matéria, nós somos convidados a nascer de novo em Cristo e a permitir que o Cristo viva em nós. E nós podemos aceitar. E sempre seremos por Ele bem recebidos. São as pessoas que estão no erro, Fábio, só para eu entender, elas terão a oportunidade de conhecer Jesus e talvez se converter. Jesus só está esperando que elas aceitem.
fala, né? O Evangelho nos dá esse grande exemplo na própria vinda de Jesus, né? O José e Maria, eles vão lá, chegam em Belém, porque eles tinham que cumprir os éditos do César, né? Que ele queria fazer um recenseamento para cobrar bem o imposto. Atualizar Isso. a fiscalização. E aí Maria já quase, né? Quase tendo Jesus, tem que fazer uma viagem longuíssima, né? Os dois. E aí José tem um grande compromisso de conduzir, né? A mãe e o filho, né? Para toda essa viagem. Eles chegam lá e não tinha mais lugar para eles ficar. Que muitas vezes é isso, né, Fábio? Muitas vezes Jesus, né? Ele bate, ele se convida, né? Mas só você que abre as portas para ele. Então, lá naquele momento, ninguém se deu, né? Eles arrumaram lá um cantinho, né? Um lugar onde é que os animais dormiam, né? Onde é que os animais comiam e dormiam, para que a família, né? E aquele ser que é o mais importante que veio para a Terra, veio habitar, dando uma grande lição de humildade, né? Dizendo, olha, você pode nascer em qualquer lugar. As oportunidades podem te faltar, mas você tem a possibilidade de ser um pouquinho, de ser melhor, de amar o teu próximo, de vivenciar a caridade, né? Independente se acabou vindo sem pai, sem mãe, ou veio só com um deles, ou é cuidado por outras pessoas, às vezes não teve oportunidade, né? Porque Jesus nos demonstra nesse nascimento dele na manjedoura que o caminho dele foi um caminho único, mas um caminho que qualquer um pode ter e pode, a partir dali, transformar a sua vida, né? Se colocar. Até porque, Michel, ele poderia ter escolhido ter nascido numa família abastada. Sim, com certeza. Poderosa. Para ele seria muito mais fácil ele chegar aos que comandavam e tentar levar a palavra de Deus, não é? Tem até um pensamento de um dos apóstolos, não vou me lembrar, no livro Boa Nova, que questiona ele. E se um general romano fosse convertido ao cristianismo, ele disse, mas ele não pode pisar em ossos e sangue para aplicar o evangelho, né? E às vezes também a riqueza, às vezes ia afastar aquelas pessoas mesmo, dizem, mas você é rico, o que você sabe da minha vida? Então Jesus vindo de um lugar muito humilde, né? Convivendo com aquelas pessoas, sabendo das necessidades que eles passavam, porque era uma vida difícil na época, né? As pessoas tinham que lutar dia a dia pro seu... E essa foi a pra grande sua diferença, né? A vivência que ele teve da dificuldade quando ele ia pregar o evangelho, ele sabia do que ele estava falando. Eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro. Fábio, para você, quando nasceu Jesus? Para mim, Jesus ainda nasce. Porque eu acho que todos os dias, quando a gente está mudando, está se sentindo diferente, está se sentindo melhor, está conseguindo caminhar, ele está vindo. E você, Michel? Para mim foi num momento que eu passei um processo obsessivo bem grande na minha infância. E aí eu fui lá no Bezerra, e ali do Bezerra que eu escutei a palestra, meio passe, e me passou aquela dor, eu acho que ali começou a nascer Jesus, mas ainda, eu acho que ele está em processo ainda de aprendizado, ele está no prezinho ali do convívio com o mestre. Eu acho que todos nós, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? A vida vai nos ensinando, vai levando, a gente estava conversando antes de começar o programa, que a vida vai nos levando por caminhos, né? E eu sempre falo em alguma palestra, parece que é Jesus batendo no nosso ombro e dizendo assim, irmão, o caminho é esse. E para ti, Nick? Pra Quando mim, é que Jesus nasceu? Olha, a gente sempre ouviu falar muito em Jesus, mas eu acho que eu comecei a entender. Ainda eu não interiorizei totalmente. Foi quando eu conheci o Espiritismo, né? Aos 35 anos de idade, mais ou menos. E é interessante como essas passagens, elas marcam a gente, né? Para mim, o assunto mais difícil para fazer palestra, por exemplo, é falar sobre Jesus, porque eu me emociono. Eu falo sobre Jesus, eu me emociono. E eu nunca consegui fazer, por exemplo, já me pediram várias vezes, você fala direitinho, faça uma palestra sobre Maria. Eu não consigo. Eu me emociono muito, eu não consigo falar. Eu já fiz e assim, confesso para vocês que é ruim, né? Você tá fazendo uma palestra e você se emocionar, né? Começar a chorar no meio da palestra, mas não tem como você tocar no assunto. A Fábio está muito emocionada, todos nós aqui estamos, né? É um assunto que ainda nos toca muito, né? Que a gente começou a entender toda essa caminhada, porque é uma coisa boa para ressaltar e que eu tinha pensado anteriormente em falar. A grande dificuldade de Jesus nunca foi a morte dele, gente. Para que todos entendam, a dificuldade de Jesus foi a vinda dele para cá. Nunca foi a morte. Ele tinha certeza da vida eterna, então para ele aquilo era tranquilo, né? Apesar de sofrer, né?
sofrer e passar por humilhações que provavelmente nenhum de nós teria capacidade. Mas a envergadura dele não permite. Não, isso que eu digo, mas ele tinha essa capacidade de suportar, né? Apesar de ser difícil E duas coisas que eu acho que são muito marcantes nessa existência dele e que a gente precisa lembrar. Por que ele foi o melhor terapeuta de todos? Porque quando ele abraçava uma criatura, ele conseguia sentir nela a dor desta vida e das vidas anteriores. O presente e o passado. E por isso ele curava. E ele foi o maior advogado que nós tivemos notícias, porque ele sempre defendeu a humanidade. Ele sempre dizia que o homem errava mais por ignorância do que por maldade. Tanto que ele termina a sua vida pedindo a Deus que nos perdoe. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse programa. Gostaria de lembrar a todos de que o Natal é o nascimento de Jesus, né? Apesar da simbologia toda que tem o Papai Noel, a árvore de Natal, mas eu quero fazer então talvez uma provocação aqui a todos que estão escutando, para que na noite de Natal a gente reúna a família, faça uma oração de agradecimento e convide Jesus a estar conosco. Que ele não seja afastado da sua própria festa, como Isso. muitas vezes se vê acontecer, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Michel. Obrigado, gente. Um bom final de semana. Obrigado, Fábio. Um abraço. Eu que agradeço e desejo que esse Jesus maravilhoso faça morada no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos. Tenhamos um maravilhoso Natal. Ao lado de Jesus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob